Oi, então, como eu falei, eu ia gravar esse vídeo e cá estou, né? Falando um pouco mais sobre a minha história, contando como eu me interessei ali pelo tarô, pela astrologia, né? O meu lado mais artístico, o meu lado mais místico também. Enfim, eu vou estar contando aí pra vocês, porque eu senti a necessidade, né? Eu senti uma sensação ali, não, vou gravar esse vídeo, né? Até mesmo pra gente interagir, pra gente ir se conhecendo, né? Vocês me conhecerem um pouco mais. E eu também quero saber a história de vocês aí embaixo, né? De forma resumida, porque é claro que o comentário não permite algo muito, né? Mas ali, vocês me contando, nos comentários eu vou, assim, deixar um coraçãozinho, porque eu vou gostar muito de saber, né? E também calhou que esse vídeo eu tô gravando ele no Dia das Mulheres, pra vocês aí vai cair no dia seguinte, né? O envio desse vídeo, mas eu estou gravando no Dia das Mulheres. E eu gostaria de comentar aí minha história com vocês, tá bom? Pra quem não me conhece, é novo no canal, eu me chamo Victoria e eu tenho 21 anos, tá bom? E assim, o meu início, eu já desde pequena, na verdade, acho que eu já tinha um contato mais ou menos ali com a minha sensibilidade. É claro que toda criança ali tem uma sensibilidade mais aflorada, mas isso vem até nos dias de hoje comigo, vamos dizer assim. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito retraída quando eu era pequena. Socializava um pouquinho mais, né? Mas ainda assim, nunca deixei de ser tímida, vergonhosa. Eu sempre fui assim. E aí, hoje em dia eu fico pensando, gente, encarar o YouTube, gravar, foi realmente um desafio pra mim. Foi uma tarefa muito difícil na minha vida. Porque para alguns isso pode ser balela, pode ser mamão com açúcar, fácil. Mas gravar por uma câmera e se expor, contar até mesmo a sua história, é algo que eu nunca imaginei fazer. E cá estou, né? Enfim. E eu vou mostrar pra vocês também, vou deixar aí na tela, uma foto de quando eu era criança, né? Que aborda aí um pouco do meu lado artístico que eu comentei com vocês. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de explorar dança, de ali se meter com muitas pinturas, apresentações, né? E eu gostava, até hoje eu gosto muito disso. Então, pra mim, isso me nutre, me completa esse lado. Eu acho que pra maioria, né? Mas o meu lado criativo, o meu lado artístico, nunca deixou ali de ser o meu sonho, vamos dizer assim, sabe? Porque o tarô eu gosto do tarô, eu gosto da astrologia. Mas ali no meu profundo, a arte me inspira muito, entendeu? E quem sabe algum dia, né, eu não esteja aí explorando mais esse lado, né, de forma mais ali profunda, vamos dizer, sabe? Tipo, dançando em algum lugar, ou realmente cantando, me apresentando. É exatamente isso, quem sabe algum dia, né? Enfim, mas ali na minha infância, como toda criança, eu desejava ali ter brinquedos ali e eu queria muito uma bicicleta. Naquela época eu tinha uns 4 anos mais ou menos. E aí minha mãe estava desempregada na época, né? E eu queria porque eu queria a bicicleta. Mas eu entendi a situação, né? E aí ela falou que um dia, quando ela conseguisse um emprego, a primeira coisa que ela ia fazer era me dar a bicicleta. E vocês já vão entender porque eu estou contando essa história, porque foi ali, justamente naquele momento que ela falou aquilo, eu falei, logo, logo você vai conseguir um emprego. E aí eu ainda virei e disse assim, você vai conseguir um emprego no carnaval. Porque eu era criança, eu não sabia falar fevereiro. Na época eu não sabia falar fevereiro, aí eu falava carnaval, no mês do carnaval. Nos primeiros dias do mês do carnaval. Foi isso que eu disse pra ela. E aí justamente foi o que aconteceu. Minha mãe conseguiu um emprego ali no dia, acho que 9 ou 10 de fevereiro, naquela época. E eu consegui a minha bicicleta. E eu fiquei tão feliz. Eu fiquei muito feliz. Nossa, que o que eu mais queria era andar de bicicleta. Claro que caí muito, mas aí é o processo, né? Aí, mas enfim, tô dando esse feedback aí da minha infância, porque realmente eu fico pensando nos dias de hoje. Tem muitas situações em que eu sinto
né? Eu tenho uma sensação ali de, sabe, pressentir as coisas, não somente quando eu estou jogando o tarô, tirando ali o tarô, mas até mesmo antes de eu conhecer o tarô, a astrologia, eu tinha sensações, eu tinha acho que pressentimentos, vou colocar assim, porque eu não sei nem o que exatamente é, mas eu acho que é pressentimento. Porque uma das coisas, né, que eu pressentia há uns anos atrás, eu cresci com a minha gata aí, chamada Estela, né, que eu dei o nome pra ela justamente por conta das Winx, que eu adorava. E aí tinha Estela, e aí, enfim, eu dei o nome da minha gatinha de Estela. E aí, a Estela era uma gata, assim, muito incomum, gente, na minha vida, muito incomum, muito especial, realmente. Eu ganhei ela ali nos 8 anos de idade, mais ou menos, e era uma gata que tinha muito... Era muito peculiar o jeito dela, porque ela chegava na janela, ficava observando os pássaros, né? E em vez dela miar, claro que ela raramente miava, ela era uma gata que ficava mais quieta, entendeu? E aí quando ela via os passarinhos na janela, ela miava ali, tentando imitar o canto desses passarinhos, gente. Assim, eu senti muita tristeza quando ela se foi, né? E aí, justamente o momento ali, um tempo, uma semana, acho que 2 semanas mais ou menos antes dela morrer, eu pressentia que isso ia acontecer, eu sentia, tinha uma sensação que falava que ela não ia estar mais comigo ali. E aí eu ficava ignorando isso, eu falava, não, essa gata é muito forte, essa gata é muito resistente. Mas a minha sensação me dizia que naquele momento ela não ia ficar mais comigo. Ela já estava ali com uns 10 anos de idade também, quase 11. E foi o que aconteceu, gente. Realmente, essa sensação, apesar de eu negar, apesar de eu tentar ali, não, ela é uma gata resistente, ela vai ficar comigo aí por muito tempo. Apesar de eu saber que os anos dela já tava ali, ela já tava velhinha, né? E acabou que o que eu senti realmente aconteceu. E aí, depois disso, depois de um tempo, eu vinha uns 3, 4 anos, mais ou menos, tendo uma sensação de que eu ia passar, uma sensação mesmo, que eu ia passar por um fardo. Mas como assim, né? Tipo, como que você se sente que vai passar por um fardo? E era isso que eu tentava entender na época. Eu não sabia nomear, eu não sabia o que era, mas eu sabia o que aquele sentimento representava, entendeu? Só que aí, depois que aconteceu, né, essa situação que me gerou fardo, esses 4 anos antes que eu havia sentindo, né, pressentindo essa sensação, depois que aconteceu, eu ainda me surpreendi, apesar de eu já saber que aquilo ia acontecer. Então era uma situação onde eu não via, nem ouvia, sabe? Eu não tinha ali uma clarividência, mas eu conseguia sentir. Muito dessa questão do sentir mesmo, sensações, sentimentos que iam acontecer ainda, entendeu? É muito estranho falar sobre isso, mas enfim. E aí aconteceu uma situação que eu prefiro não comentar, porque isso me feriu muito, me feriu profundamente. E é uma situação que eu luto ainda pra esquecer. Então foi realmente uma situação que me gerou muito fardo, me gerou muito peso, me gerou ali muito sacrifício. Realmente de muitas questões, muita dor, muito medo. Foi uma época muito difícil pra mim, sabe? E foi justamente um conjunto de coisas que aconteceu uma atrás da outra, sabe? Teve, a gente sabe, o Covid, e aí teve essas situações que me gerou esse fardo, nessa mesma época que o Covid estourou. Então, assim, era, sabe, eu já via tendo, desde pequena, eu acho, esse sentimento, essa sensação do que vai acontecer, do que eu vou passar, do que, sabe, eu não tinha os detalhes, mas eu tinha a sensação, entendeu? Eu conseguia sentir, como se eu estivesse vivenciando naquele exato momento. Então é assim, essa é uma parte da minha história, né? E eu comecei ali a gostar de astrologia
nos meus 14, 15 anos ali, eu gostava de ver os horóscopos da vida, mas eu queria me aprofundar, porque cada vez que eu olhava horóscopo e arquétipo do meu signo, principalmente, eu ficava, gente, deve ter mais coisa, eu quero conhecer mais, eu quero descobrir mais dos outros signos, dos planetas, eu quero me aprofundar mais sobre esse assunto. Porque aquilo me gerava muito interesse, me gerava muita curiosidade. E eu ali sempre atrás, sempre correndo ali, porque era aquilo que me despertava interesse naquele momento, né? E eu queria conhecer mais esse aspecto astrológico. E foi aí que eu fui me aprofundando nos arquétipos, né? Fui conhecendo cada arquétipo de cada signo, cada casa, planeta, o que cada um representava. E como também essas energias influenciavam no meu dia a dia. E era isso que eu ia ali cada vez mais me aprofundando. Então eu comecei a ter mais interesse pelo aspecto, até o momento, eu estava mais interessada ali na questão astrológica, mas ali voltado para o meu individual, voltado ali para o que eu queria saber do meu ascendente, do meu signo, e nananã, né? Só que aí eu despertei um interesse profundo em querer saber a influência da astrologia, das posições astrológicas que marcavam acontecimentos importantes na sociedade em determinadas épocas, em diferentes épocas, entendeu? E aí eu comecei a entender o coletivo, a influência coletiva da astrologia, porque, assim, eu não vou dar detalhes aqui, mas a astrologia, muitos ficam ali só que nem no individual, né, quer saber só o ascendente, o próprio mapa, e acaba esquecendo do posicionamento astrológico como acontecimentos históricos, realmente, entendeu? Que, por exemplo, que muito se fala, né, da geração de Aquário, foi realmente uma geração que revolucionou, que trouxe a internet, a tecnologia, né? Mas os outros signos, nas outras épocas aí, marcaram também uma história. Então, é assim, aquilo que me despertava muito interesse. As doenças que vinham também, as revoltas, tudo isso era impactado também pelo signo que estava posicionado ali naquela época, em determinado planeta. Então aquilo tudo, sabe, me deixava ali cada vez mais interessada. E aí eu comecei a me interessar pelo tarô. Porque quando eu via ali o conteúdo astrológico, de vez em quando aparecia ali tarólogos também, né? E aí eu ficava até meio revoltada, eu falava, gente, por que precisa, sabe, ficar ali tarô e astrologia? Nada a ver, misericórdia. Eu quero ver só da astrologia. Eu tinha um certo preconceito nessa época com o tarô, né? E cá estamos, né? E cá estamos. Nunca diga nunca. Pois é. E aí eu comecei a me interessar pelo tarô ali por volta dos meus 19 anos, que foi justamente a época ali do Covid, a época que marcou muito a minha vida, né? Onde eu tava passando por muitas transformações. Como eu falei, tava ali passando também por um fardo, por acontecimentos muito pesados ali. E o tarô veio como literalmente ali a minha luz no fim do túnel, né? Comecei a acompanhar alguns vídeos de alguns tarólogos, tarólogas sobre esse assunto, né? E graças também à minha curiosidade, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, principalmente daquilo que remete ao misticismo, ao esoterismo. E aí despertou a minha curiosidade também o tarô, que foi graças também à minha mãe. Peraí, gente, vou fechar o fecho aqui. Foi graças à minha mãe que trouxe o primeiro tarô aí pra casa. Eu lembro até hoje que ela trouxe o tarô da Prateado das Bruxas, que eu tenho ele até hoje, foi um dos meus primeiros tarô. Foi o tarô que eu comecei, na verdade, foi com ele, né? Graças à minha mãe. Então, eu vi o momento que ela tava ali tirando as cartas, e eu ficava, novamente, com aquela questão da curiosidade, eu ficava ali olhando, nossa, que interessante esses desenhos, e eu queria saber o que eles representavam. Lembrando que eu já tinha muito aquela questão artística, né, comigo desde pequena. Então, aqueles desenhos diferentes de bruxa, de gato também, né, porque eu amava gato. E aquilo tudo foi ali me despertando interesse também, né. E foi aí
que ela começou ali a jogar pra mim, porque ela tava praticando também, né? Do jeito dela, da forma dela. Minha mãe sempre teve um jeito ali de lidar com o tarô mais voltado para o aspecto ali da cor, né, do fundo. E eu gostava de ver era mais ali o aspecto, o plano principal, vamos dizer, do tarô. Se tava ali uma pessoa na frente, um fundo e tal, eu gostava mais de ver o aspecto da roupa da pessoa, ou de como ela tava ali posicionada, sabe? E no tarô prateado das bruxas tinha muito esse aspecto de gato também. Eu gostava de ver de como o gato tava também no cenário. Enfim, ela tinha um jeito dela de ver e eu tenho o meu, obviamente, né? E aí eu comecei a me aprofundar mais naquilo. No primeiro momento, minha mãe não queria deixar eu usar o tarô, né? Porque era dela. E aí eu ficava olhando assim, ai meu Deus, eu queria tanto poder tirar as cartas. E aí ela falou, não pode porque esse tarô é meu. Aí eu falei, tá bom, né? O que eu posso fazer? Só que a curiosidade ali borbulhando dentro de mim pra poder praticar, poder conhecer, né? Poder saber o significado de cada arcano. E foi então que finalmente minha mãe ali cedeu e deixou eu usar o tarô dela, né? E aí foi quando eu comecei a acompanhar cada vez mais os vídeos dos tarólogos, e aí eu via as cartas não ali como uma consulente tentando entender ali pra minha vida, e sim eu queria ter uma visão daquele vídeo como um conhecimento. Aí cada vez que o tarólogo, a pessoa ali falava esse arcano, ele geralmente fala sobre isso, mas também por outro lado ele pode tratar disso. E o que eu queria mais saber era os diferentes contextos em que os arcanos mudavam ali, né? E aí eu só olhando os vídeos, me aprofundando cada vez mais, só de olhar mesmo, eu comecei a entender, né? Comecei a compreender como cada arcano funcionava, de tanto que eu vi os vídeos, né? E tudo isso também graças a Fabi e a Amanda, por as principais aí, vamos dizer, professoras, né? Eu aprendi vendo elas. Outros tarólogos também. Também aprendi com uma pessoa que foi muito importante também nessa minha trajetória de conhecimento aí dos arcanos e o tarô, que eu não vou deixar de mencionar, eu preciso mencionar essa pessoa porque realmente foi muito importante. O Tiago, para quem não conhece, do canal Tarô Saturniano. Ele também é capricorniano, assim como eu, né? E ele também me ajudou muito nesse momento. Ele me ajudou ali no que eu tava ali ainda com dúvida. Foi uma pessoa muito importante nesse caminhar também. Então, só tenho gratidão também pelo Tiago. E aí, eu comecei a ver diferentes decks. O tarô de Marselha, por exemplo. O tarô de Marselha era um tarô que, inicialmente, quando eu bati o olho nele, ele me deixava assustada, gente, sério. Principalmente a carta do diabo nesse tarô me deixava ali, tipo, meu Deus, sabe? Tipo, com muito medo. Assustada realmente. Porque as figuras do tarô de Marselha, enfim, é bem assim impactantes, vamos dizer, né? Apesar de não ter muitos detalhes, a coloração, a simbologia é bem impactante. E aí eu ficava ali, tipo, gente, eu acho que eu não quero mais mexer com tarô, não. Mas aí eu falei, não, eu só não vou ali mexer com tarô de Marselha, porque ele me dava medo, né? Hoje em dia, simplesmente não tenho problema se eu for mexer com tarô de Marselha, mas antes isso me dava medo. Então, eu comecei ali a querer conhecer mais e mais, querer me aprofundar mais e mais. Porque todo assunto que me gera interesse, gente, eu fico ali, sabe, em cima, querendo saber, querendo conhecer muito mais aquele assunto. E aí, depois de um ano, mais ou menos, só assistindo os vídeos dos tarólogos e absorvendo esse conteúdo, né, eu passei a participar também de cursos gratuitos na internet. Só que aí, falando um pouco dos arquétipos, o básico do tarô era passado nesses cursos gratuitos que eu fazia. E aí, aqueles cursos que eu tava fazendo, tava me agregando, eu sempre falo, gente, conhecimento é sempre conhecimento. Tem sempre alguma coisa ali que você não sabe.
Então você acaba pegando. Mas posso dizer que a maioria das coisas ali que estava tratando no curso eu já sabia, já conhecia, já entendia. Um aspecto ou outro que ali tirava, ainda tinha dúvida, mas grande parte do assunto eu já sabia, porque só de assistir eu já tinha absorvido todo aquele conteúdo, né? Então o curso gratuito foi importante, sim, mas eu já conhecia boa parte dos arcanos, dos arquétipos e também das posições. Então, enfim, né? E aí foi também, depois desse ano aprendendo, conhecendo, assistindo, eu passei para a prática. Eu passei a praticar ali, a jogar, a tirar, primeiramente ali para minha mãe, para os meus amigos e amigas, sem cobrar nada, porque eu tava aprendendo, né? Apesar ainda de eu saber algumas coisas, eu queria aprender na prática, né? E aí foi assim, eu comecei a praticar, comecei a tirar para minhas amigas. E essa prática foi muito importante porque também me fez ter um outro olhar também sobre determinadas posições, contextos, né? E aí eu comecei a ter feedbacks da minha amiga, das minhas amigas, mas principalmente de uma amiga muito especial chamada Joyce, minha geminiana linda, no meu coração. E foi pra ela que eu tirei. E ela me passou ali o feedback, né? Falando que finalmente tinha conseguido um emprego no mês que eu tinha previsto. E eu fiquei assim, gente, nem eu acredito que eu consegui fazer isso. Porque eu ainda duvidava muito de mim, né? Apesar de eu ter todo o conhecimento ali, ter passado, aprendido tudo certinho, eu ainda ficava, ai, gente, será? Ai, gente, sabe, aquela autossabotagem que vocês já sabem. E eu passei nesse momento aí por muita questão de autossabotagem. E aí quando ela falou isso, eu fiquei, nossa, que felicidade, você conseguiu um emprego. E aí ela falou, e foi justamente no mês que você falou, que você previu lá. E aí eu falei, eu sou boa mesmo, viu? Enfim. E foi justamente ali, eu falei pra ela que ela ia conseguir um emprego entre os meses de maio e junho. E ela ali conseguiu no finalzinho, acho que de maio, ou no começo de junho, alguma coisa assim. E aí ela lembrou e me agradeceu, né? Eu fiquei tão feliz. E sobre a área afetiva também eu acertei, tive a mesma assertividade. E eu fiquei ali, sabe, muito contente, fiquei muito feliz. Justamente por ela ter conseguido e por eu ter acertado, né? Então mostrava pra mim que eu tava no caminho. E aí veio a ideia de começar o canal, no YouTube, porque eu tinha postado alguns vídeos no Instagram, né, eu tava começando ali pelo Instagram, só que o Instagram ele tinha um limite de tempo, então aquilo ali me irritava um pouco, porque eu sou uma pessoa que, vocês sabem, né, nem gosto de falar muito, né, enfim, vocês estão vendo. Eu tenho muito aspecto de ar e de água no meu mapa, eu tenho ascendente em Leão. Pessoal aí que conhece um pouco de astrologia já vai pegar meu ascendente e já vai entender que onde eu vou ter ali o Saturno em peixes, já vai pegar só pelo meu ascendente. Eu tenho até medo disso, meu Deus. Enfim, mas boa parte do meu mapa é muito ar e muita água. O que diz que eu não sou uma pessoa tão assim voltada pra ação. Eu não sou muito... quase não tenho fogo no meu mapa. Acho que uns 2 ou 3 posicionamentos de fogo no meu mapa. Então ali é muito pouco. E aí acaba que eu sou mais retraída, mais tímida por isso também. Fica só no meu plano ali mental. As ideias, os projetos. Então eu demoro um tempo pra me colocar em prática, colocar em ação essas ideias, sabe? E foi o que aconteceu com o canal. Tinha essa ideia há muito tempo. Só que quem diz que a pessoa tinha coragem pra largar ali a vergonha de lado e gravar. Aí eu ficava, ai meu Deus, eu vou ter que gravar, eu vou ter que me expor, o que eu vou falar? Aí eu ficava pensando, só tirar, fazer a leitura normal. Só que aí no início do vídeo você precisa estar ali, né, falando as coisas. E eu sou uma pessoa muito esquecida também. Então, às vezes eu esqueci de pedir o like, pedir inscrição. Inclusive, se você tá gostando aí de saber um pouco mais da minha história e tá se interessando aí pelo conteúdo do canal, eu peço para que você deixe aí o seu like e se inscrever também, caso você esteja gostando, tá bom? Mas voltando, e aí eu tinha sempre, toda vez eu esquecia de falar sobre isso. Aí eu montei só essa primeira parte, né? Eu coloquei assim no papel pra mim não esquecer.
Porque eu esquecia. E é algo tão normal, né, que o pessoal faz no YouTube e a gente acha, isso aí é normal. Mas não, gente, você acaba esquecendo. Porque é tanta coisa ali pra você colocar no vídeo, pra você dizer. E, enfim. Aí, no começo, que eu estava ainda planejando começar com o canal realmente, vinha aquela autossabotagem. Vinha, ai meu Deus, eu não consigo, eu não posso falar na câmera. Eu tinha muita vergonha, né? E aí eu me impedia de gravar um vídeo sequer por conta dessas travas, desses meus bloqueios. Que até hoje eu tô ainda no processo, tô aos poucos, eu já dei uma boa evoluída nesse sentido, porque antes eu era muito pior, eu era muito retraída, de verdade. E foi quando eu tava com essas ideias aí borbulhando em abrir o canal, eu tive uma visita inusitada, né, de um ancestral. Eu tava ali fazendo as coisas no meu dia a dia, e aí eu recebi a visita de um ancestral, tá? Pra quem não entendeu, espiritual, tá bom? Que tava me explicando ali, eu tô vendo porque, gente, eu sou esquecida, realmente. Que esperar um pouco, porque tava muito ali, eu ainda tava muito, sabe, receosa, tinha muita coisa ainda pela frente. E aí ele chegou e falou assim comigo, não, calma, vai acontecer, isso é fato, você vai realmente começar o canal, mas você vai esperar um pouco aí, espera um tempo, porque ainda tem algumas coisas pra acontecer, que envolviam o meu lado pessoal, né? Enfim, e aí, finalmente, depois desse período, desse tempo, eu fui pela primeira vez pro mercado místico, né? Eu nunca tinha ido. E foi lá justamente que eu conheci quem? As poderosíssimas, a Fabi e a Amanda. E aí eu olhei assim pra elas, eu encontrei a Amanda com a minha mãe, que eu fui com a minha mãe no mercado místico, né? Minha mãe é minha parceira, inseparável. E aí a gente encontrou a Amanda justamente na fila, né, pra entrar no mercado místico. E aí eu olhando assim, gente, eu quero muito falar com ela, tem tanta coisa que eu queria falar pra ela. E aí mas não, você vai parecer uma doida. Dentro da minha cabeça eu pensando, você vai parecer uma doida, não fala nada, não faz nada. E aí eu já tava planejando só ir pro final da fila mesmo, e segue a vida. E aí minha mãe, de repente, para na minha frente. E para ali, bem justamente onde a Amanda tava na fila, pra falar com a Amanda. Daquele jeito todo. Minha mãe é totalmente oposta a mim, ela é totalmente assim, sabe? O que eu sou de retraída, tímida, minha mãe é simplesmente, sabe, escrachada assim mesmo. E aí ela começou a falar com a Amanda e falava assim de um jeito meio afobado também. Minha mãe vai ver esse vídeo, ela vai ficar pé da vida comigo. E ela falava assim, mãe, eu olhando assim, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Aí a Amanda também foi super, sabe, simpática, foi divertida também ali naquele momento pra lidar com a minha mãe. E aí foi quando eu vendo aquela situação ali, minha mãe fazendo eu passar vergonha, né? Aí eu falei, quer saber, eu já tô passando vergonha mesmo, né? Graças, né? Então, tá, eu vou falar com ela. E aí eu fiquei toda feliz, assim, gente, eu consegui falar com a Amanda Belém. Eu consegui falar com ela. Eu fiquei muito assim, sabe? E teve muita coisa também naquele dia que eu não consegui falar, porque eu fiquei ainda processando o que estava acontecendo. Gente, foi algo muito especial pra mim. E aí também com a Fabi do mesmo jeito, né? A Fabi também muito simpática, muito receptiva também, sabe? E a gente tirou fotos e conversamos ali. Minha mãe conversava mais do que eu, mas enfim, eu conversava de vez em quando também. E meio que a ação veio por parte da minha mãe, né? Porque eu mesma não ia fazer aquilo, não ia chegar em ninguém. Porque o meu medo, a minha vergonha, a minha timidez me impedia de fazer isso. Mas foi graças a isso, nesse dia no mercado místico, que eu pude entender que eu precisava deixar esse lado vergonhoso, esse lado tímido de lado pra entrar com um canal de fato, né? Enfim, mas foi tudo como um sonho pra mim naquele momento, porque eu realmente admiro muito as duas, porque foi ali com quem eu aprendi, né? E foi graças à minha mãe realmente que eu joguei minha timidez de lado, gente, porque senão eu nunca teria chegado nelas, realmente. E ali foi, olha só que interessante, foi exatamente ali que
eu estava lidando com o arcano do louco, eu estava me jogando, eu estava ali me atirando no desconhecido, porque aquele espaço, aquele local eu nunca tinha ido, e conversado com aquelas pessoas que eu tanto admirava, era literalmente algo arriscado para mim, porque isso comprometia ali, sabe, o meu aspecto mais ali, tipo, tímido, e eu tinha que deixar isso de lado, então eu tive que me jogar, que nem o louco. E foi graças também a esse início, a essa jornada do herói, né? A minha jornada do herói como uma louca, realmente, que eu finalmente coloquei os vídeos no canal, botei em prática ali, não, vamos gravar, vamos fazer, né? Os primeiros vídeos vocês podem reparar que eu ainda tava naquele aspecto meio contido, meio vergonhosa ainda. Mas depois eu fui me soltando mais. O meu jeito de falar sempre foi o mesmo, tá, gente? Eu sempre fui uma pessoa que fala um pouco baixo e também trata dos assuntos de uma forma ali diferente. Eu não sou tão escrachada. Eu sempre vou ali rondando os assuntos. Mas quem sabe isso também futuramente não mude, né? Enfim. E aí, aos poucos, de vídeo em vídeo que eu ia gravando, eu ia perdendo esses bloqueios. Aí eu ia, né, aos poucos, tirando esses bloqueios, essas travas. Tá? E foi assim que eu me superei. E principalmente, agora vem um assunto que eu também queria falar com vocês, que é por quê? Porque o tarô me traz essa questão, me impulsiona ali a continuar com essa questão. Principalmente, vamos dizer assim, quando eu vi o tarô da Amanda, e que nossa, eu fiquei tão feliz, eu nem imaginava que eu ia conseguir ganhar um sorteio na minha vida, ainda mais esse sorteio, né, que teve da Amanda no Instagram dela, que aí eu pude também conhecer o tarô dela, né, foi graças a esse sorteio que ela possibilitou. E aí eu fiquei tão feliz, gente, eu fiquei realmente muito feliz quando eu ganhei, porque aquele tarô, quando eu vi as fotos daqueles arcanos, eu ficava, gente, isso mexe muito com o meu lado, com a minha criança interior mesmo, sabe? Voltando lá, lembra daquela imagem lá da minha infância, que eu gostava de realmente me produzir, de entrar num personagem, de poder despertar esse meio artístico dentro de mim, através da dança, através de me apresentar ali, montar um personagem, através também da música, tudo isso mexia comigo. E aí o tarô da Amanda, justamente alguém que eu admiro muito, tinha muitas cores, né, e era diferente, e eu sempre gostei de coisas assim diferentes. Eu acho que eu já comentei isso muitas vezes, gente, mas realmente porque isso aguça o meu lado criativo, sabe, isso me desperta, me impulsiona, o meio artístico me impulsiona. E aí, olhando aquelas figuras, aquelas imagens, com aquelas cores, com aquelas formas totalmente diferentes do que a gente tem no tarô tradicional, né? É claro que a gente precisa do tarô tradicional para ter uma base do conhecimento. Mas o que realmente me atraía, que me chamava assim, são esses tarôs diferentes, que tem essa pegada ilustrativa diferentona. Apesar de manter o aspecto do Rider-Waite, né? Mas ainda assim, os desenhos, as figuras, a coloração totalmente diferente. E aquilo mexia comigo. E também me ajudava na minha intuição, me ajuda na minha intuição. Eu uso poucas vezes ele, porque é um tarô que tem só os 22 arcanos, né? E eu trabalhei mais com ele na previsão anual, né? Eu vou ver se eu pego para trabalhar aí com ele também nas previsões semanais. Mas eu vou ver como é que eu vou fazer ainda em referente às tiragens, porque tem tiragens que usa arcanos, só os arcanos maiores, né? Ou eu faço simplesmente como eu gosto de fazer, geralmente, que eu não sigo, não é sempre, tá, gente? Eu não sigo uma tiragem, uma posição certa das cartas. Às vezes eu só jogo ali e vou pegando o que eu tô ouvindo, pegando o que tá me passando aquele desenho, aquela figura ali naquele momento. Aquele aspecto realmente da minha intuição. Então ali geralmente é muito difícil fazer previsão com uma tiragem ali, o posicionamento, negativo, positivo e tal. Esse mês eu tô fazendo desse jeito, mas geralmente eu não faço. E aí eu só pego realmente o que aquela figura ali tá me passando naquele momento. Então, por isso que eu tô falando, gente, não é por acaso que eu falo que eu elogio tanto o tarô da Amanda, da Fabi também, porque são tarôs que trazem um propósito diferente.
entendeu? Que tem figuras ali que aguça o meio artístico. E falando do tarô da Fabi, eu gostaria de avisar vocês que amanhã, quinta-feira, ou melhor, vocês vão estar vendo esse vídeo na quinta-feira, né? Hoje, às 8 horas da noite, 8h20, eu vou estar usando o tarô ali da Fabi. Eu vou estar fazendo as previsões intuitivas justamente com o tarô que passa esse aspecto artístico que eu falei, né? Que aguça mais a minha intuição, que aguça ali, mexe com o meu lado, com a minha criança interior, que mexe com o meu lado criativo, tá? E aí eu vou estar usando ele nessa previsão das 8 horas da noite, tá bom? Então, marquem aí pra vocês não esquecerem. Eu não sei se eu vou fazer de montinho, talvez sim, né? Não sei. Eu queria fazer com o pessoal chegando ali, eu tirando o pessoal, mas... Enfim, eu acho que não vai ser bem assim, então eu vou fazer de montinho mesmo, tá bom? Então, assim, o tarô da Fabi, gente, ele é um tarô também que traz muitas diferenças. E a Dai, nossa, a Dai, realmente caprichou muito na ilustração daquele tarô, gente. Dá pra ver. Porque, cara... Que tarô tem aquele aspecto de astrologia, fala sobre astrologia. A gente tem os oráculos, né? Mas tarô mesmo, quem lançou foi a Fabi. Agora, nesses últimos... o lançamento foi na semana passada, tá? E aí, é diferente, novamente aquilo, é diferente. E também tem muita questão da arte ali, nos desenhos. Os desenhos são diferentes daquilo que a gente tem nos tarôs tradicionais. Você vê? Tem várias representatividades ali, que faz também toda essa conexão com a astrologia, que era algo que eu há muito tempo, até hoje, gosto de falar sobre. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre Saturno e Peixes, o que vai acontecer aí, as energias e tal. Então aquilo eu falei, não tem como. Eu vou sim realmente usar esse tarô, eu vou poder, eu queria muito, né, eu ficava assim, gente, eu quero muito poder usar esse tarô, porque ele vai tratar justamente daquilo que eu sempre gostei e gosto, que fala também sobre astrologia e envolve ali toda aquela ilustração artística diferentona que a pessoa ficou louca, né? E aí é isso, gente, eu cansei agora de tanto falar, voltando naquele aspecto lá de ar, né, a pessoa fala e misericórdia. Então eu vou estar deixando aí alguns desenhos pra vocês, explicando, né, por que justamente isso mexe muito a minha atenção, porque eu também desenhava, eu também criava. Não crio mais porque, infelizmente, eu não tenho mais os materiais que eu usava antes, né, os lápis de cor e tal, eu acabei doando eles e eu tô sem nenhum agora, então eu não faço mais nenhum desenho, mas é algo que eu fazia muito antigamente, eu desenhava o tempo todo ali e adorava, era como se fosse um processo realmente terapêutico pra mim, né? E hoje em dia o que substitui é a música, já que eu não posso desenhar, eu coloco as músicas que me inspiram, né? Então é isso, gente, falei pra caramba, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, essa é a minha história. Desculpa porque eu sou uma pessoa que eu sou um pouco prolixa, tô tentando aprender a ser mais objetiva, mas às vezes eu acabo me perdendo ali no que eu tô falando. Mas enfim. E é isso, gente. Comentem aí a história de vocês, eu quero muito saber, tá? E nos vemos aí nos próximos vídeos.